Boa noite a todos, né? A maior parte de vocês já me conhecem, né? Eu sou o Sérgio, eu sou professor formado em filosofia, né? Eu tenho meu mestrado em filosofia também, mas eu também trabalho muito com a área de linguagem. Então, eu sou professor de latim, de italiano, de gramática portuguesa também, né? De inglês. E E o que acontece, né? Eu sempre gostei, né, por essa questão da filosofia, da de aprender história, né, buscar a história, e juntou esse interesse por filologia, por línguas, e eu acabei chegando na primeira gramática portuguesa, né, escrita pelo Fernão de Oliveira. A princípio, quando eu baixei ela, eu percebi que tinham muitas palavras, né, em relação com o nosso português, só que com sinais tipográficos, né, são os símbolos, né, as letras, em uma forma totalmente diferente, né, que é uma forma ainda antiga de impressão. E tanto é que se nós vamos aprender aqui um pouco desses sinais tipográficos, e se nós pegarmos, por exemplo, um texto em inglês antigo, nós vamos encontrar esses mesmos sinais, né, pelo menos a maior parte deles. E então eu comecei a perceber esses sinais que eu não conseguia entender, eu não conseguia encontrar material, então eu comecei a ir buscando tentar decifrá-los. E aí foi dando certo, mas chegou um momento em que eu queria, né, compartilhar esse conteúdo. Eu sempre quis fazer isso, e aí eu decidi começar a fazer isso agora. Então eu preparei um material, que é o material do Guia de Leitura para a Gramática da Linguagem Portuguesa, e nele tem todos os sinais, desde do A ao Z, também sinais de pontuação, para que pudesse ajudar na leitura dessas palavras. Então, fui selecionando, fui colocando qual que é a especificidade de cada um desses símbolos. Tá? Então, agora a questão dessa aula. Né? Então, a ideia dela foi isso. Mas também é muito interessante a gente tratar da história do idioma português, né? Que é o nosso idioma, ele é belo, e corre o risco, né, da linguagem, a linguagem cada vez mais está sendo prejudicada, né, e isso, uma linguagem prejudicada prejudica a inteligência. Então, eu achei muito interessante nós tratarmos pela história do nosso português, que ela é bem interessante, né? Apesar da primeira gramática ter sido escrita em 1536, ela já era utilizada em outras formas desde o ano 400, por aí. Então, nós vamos ver aqui um pouco da história do português, nós vamos ver também, comparar um pouco da escrita do português moderno, que é esse que nós vamos ver aqui, que é quando começaram a surgir as gramáticas, e do português que nós usamos hoje, que poderíamos chamar de português contemporâneo, mas ele ainda é considerado português moderno. Né? Bom, então, antes de falar do português, nós precisamos falar da base dele, da raiz dele, que é o próprio latim. Né? O latim ele foi o idioma de Roma, né? Era falado na região de Lácio, daí que vem Latium e virou o latim, né? E Roma então começou a se expandir depois de um tempo para o continente, né? Para os continentes conhecidos na época. E quando eles chegavam nesses outros povos, né? Que eles colonizavam, eles precisavam se comunicar, né? Então, na cúpula assim, de governo, eles usavam o próprio idioma. Mas com o povo, né, do contato do povo com os soldados, com os comerciantes e tudo mais, foi se havendo uma mistura entre o latim e o idioma daquelas pessoas. É a mesma coisa como se a gente visse um
portunhol, né? Essa mistura em que a pessoa que fala o castelhano e fala o português consegue se entender. E o que acontece? Nós tínhamos o latim culto e o latim vulgar. Então, vulgar por quê? Vulgar vem de que é popular, que é do povo, era falado pelas pessoas. Só que ele não era um latim tão bem conjugado, não tinha todas aquelas, não era tão rico quanto o latim dos poetas, né, o latim culto. E os soldados romanos falavam um latim vulgar. Então, desse latim, entrando em contato com os idiomas dos povos, foram se gerando, no fim das contas, outros idiomas. Então, o latim, nós podemos pegar 5 idiomas, vamos dizer assim, maiores, né? Existem dialetos ainda que nós podemos falar também, mas dos 5 idiomas maiores que o latim influenciou, né? Que é o português, o francês, o espanhol, o romeno e o italiano, né? É engraçado, mas o português, ele às vezes se aproxima mais do latim do que o italiano, que é da região da Itália mesmo, né? Da onde veio o latim originalmente, em alguns aspectos, né? E dessas 5, o romeno ele se distancia um pouco mais pela ligação dele com aquela região mais do leste da Europa, daqueles idiomas de lá. Bom, o idioma português ele possui elementos de diversas origens, né? A base principal dele é o latim vulgar, e que ele foi se misturando com os dialetos dos povos da Península Ibérica, ali, né? Daquele Península Ibérica é onde nós temos Portugal e Espanha. Então, nós temos, antes dos romanos chegarem, nós podíamos encontrar ali povos celtas, né, e os povos lusitanos. Então, nós podemos encontrar esse primeiro ponto, né, os celtas e os lusitanos, né? Mas também houveram colônias de gregos e de fenícios nessa região muito antes, né, da chegada dos romanos. Houveram essas colônias. E então há relatos, né? Então você percebe que, querendo ou não, a presença daquele povo ali pode deixar marcadas palavras, pode deixar expressões, né, que os povos herdam, e com isso vai influenciando. Então mistura-se o latim com esses dialetos celtas, o lusitano, né, dos povos ibéricos, e também nós temos elementos gregos, fenícios, os judeus, né, os hebreus, eles tiveram uma ampla migração lá para aquela região. E mais tarde também, o português recebeu elementos germânicos no seu idioma. Por quê? Quando vieram os bárbaros, os bárbaros que vieram do leste, eles foram chegando, né, que eram especialmente os visigodos, os suevos, e eles tinham idioma de matriz germânica. Bom, aconteceu isso, esses bárbaros, né, os visigodos, eles dominaram, né, essas regiões da Ibéria por muito tempo, mas depois, e também com isso ajudou na cristianização também, porque eram convertidos, muitos deles, ainda que, enfim. Bom, depois houve a dominação árabe, né? Os árabes chegaram lá, expulsaram essas pessoas, né? Esses visigodos, aliás, conquistaram, né? E aquela região passou a ser governada por eles. Então aí nós recebemos no português elementos do idioma árabe, né? Especialmente do vocabulário. Tinha uma outra coisa que eu ia falar? Não, ainda por enquanto não. No Brasil, depois, quando veio o português para cá, ele ainda recebeu influência de idiomas africanos e indígenas, né? Então, nós percebemos assim que é dessas construções todas que
nós vemos um idioma se solidificar, né? Então, eles influenciaram muito em nosso vocabulário também. Só que, geralmente, as pessoas, né, por uma tendência ideológica, tendem a maximizar a importância desses últimos, né, dialetos, mas nós vemos aqui que são tantos povos, né, são tantos idiomas que se misturaram aqui, né? Bom, enfim. Agora, na questão da história da língua portuguesa, né? Nós podemos pegar então essa três fases. A primeira dele é a proto-histórica, que é do início. Então, antes dos romanos chegarem, que era pré-românica. Então, e com esse período, né, depois, até o século XIII, 1200, né, ela ainda estava muito ligada na escrita ao latim bárbaro, né, que veio através dessas colonizações, né, de Portugal, dessa região. Depois surgiu o período arcaico do português, né, que ele perdurou então de 1200 até o século XVI, até 1500, né? 1500 começou a partir daí o Renascimento, né? Mas nesse período arcaico, nós temos do século XIV e XV, em especial, o galaico português, né? o gaélico. Agora eu esqueci a outra forma que eu queria usar. Mas que é essa região da Galícia, né? E outra coisa interessante também é que daí vem os gaus, né, os gauleses. Então, os povos celtas, eles se conheciam mais como Cels, né, os Celts, ou também Cal, né? Daí também vem Porto Cale, alguns dizem, né? Cal, de Celta e Porto, né? Então veio dessa junção, uma das possíveis origens, né, do nome Portugal. Mas os romanos chamavam os celtas de gauleses, né? Então, provavelmente daí também vem essa origem da galega, né? O nome gaulês. Bom, e nesse período, então, existiu um pré-português que a gente conhece hoje, que é esse galaico português, o galego português. Depois veio uma terceira, que é a fase moderna, né? Aí começaram a surgir as primeiras gramáticas, né, do português. A primeira delas veio com Fernão de Oliveira, né, em 1536, e depois com João de Barros, em 1440, e depois com a proliferação das obras literárias, né, que a consagraram. Então, daí que se solidificou o português. Né? Daí veio os Lusíadas de Camões, né, e tudo mais. Então, nesse período proto-histórico, a gente já falou, acho que bastante dele, eu tinha preparado tanto, mas já deu para dar um trajeto, né, de como foram acontecendo, né? Existiam esses povos anteriores, vieram os romanos, depois vieram os bárbaros, né, os visigodos, os germânicos, né? Depois vieram os árabes e depois houve o Brasil, aliás, houve o português se espalhando para onde Portugal foi conquistando. Bom, nós podemos ver, por exemplo, muita influência do árabe nas palavras que têm o prefixo al. Por exemplo, alface, álcool, alquimia, né? Que é o artigo o do árabe. Então, alface, né? Álcool, né? Alquimia, daí que também veio depois a química, só tiraram o artigo al para deixar mais bonitinho, né? Para omitir as fontes.
E aí veio a química, né? E daí da onde também vem a química, da alquimia. A ciência vem da alquimia. Mas, enfim, e que eles buscam ocultar também. Bom, agora, sobre o português arcaico, né? Ele tem dois períodos distintos. No primeiro momento, do século XII ao século XIV, quer dizer, do século de 1100 até 1300, né? Nós temos os textos galego-português. Do século XIV ao século XVI, começa a haver uma separação entre o idioma galego e o português. O idioma galego ainda existe, e ele é muito próximo do português. Tanto é que, se você pega o galego-português, é como se fosse uma mistura mesmo de espanhol com português. Né? Só que o espanhol mesmo, ele é influenciado por vários dialetos, né, daquela região, mas foi especialmente influenciado pelo castelhano, né, de Castela. Só que o galego também exerce sua influência. Então, vamos dizer assim, né, houve essa divisão depois. Em relação ao galego-português, né, ele foi o idioma, né, da Galiza, na atual Espanha, e das regiões portuguesas de Douro e Minho. Né? E ele permanece até o século XIV, 1300. Temos aqui um parentesco que liga o português e o espanhol, porém, o português se aproxima muito mais do galego do que o espanhol. Agora, o termo galego-português, ele designa essa língua românica que foi falada durante a Idade Média nas regiões de Portugal e da Galiza, que é aquela faixa, né, da Península Ibérica, a faixa ocidental. E entre 740 e 868, a região a norte do Douro foi conquistada pelos cristãos hispano-góticos, que aí estabeleceram os seus reinos. Bom, nós podemos, felizmente, nós temos ainda acesso à música, à literatura desse período galego-português. Um deles, por exemplo, são, né, as cantigas de Santa Maria. Essas cantigas, não sei se já apareceu aí. Deixa eu só ajeitar aqui. Apareceu? Dá um joinha para mim. Maravilha. Nós temos aqui as cantigas de Santa Maria, por exemplo. Não sei se vocês estão com o áudio ativo aí. Ela... Então, nós temos essa daqui, elas são 427, né, composições, onde pelo menos a maior parte, ou uma parte, né, dela foi escrita pelo rei Alfonso X, o Sábio. Né, Afonso X, o Sábio. Nós temos também o Martin Codax. Aqui já dá para ouvir um pouco melhor o que eles estão falando, né? Tem a legenda. Vou abrir aqui. Essa é a música Minha Irmã Fremosa. Daqui a gente já consegue ir tirando certas intuições, né? Porque minha irmã, né? Que você percebe isso daí no espanhol, né? Minha irmã Fremosa, que é formosa. Né? Então, aqui vai ter a legenda, não sei se vai aparecer bem.
Então, né, aqui ela, ó minha irmã formosa, treides comigo, na verdade aqui não é comigo, mas comigo. Minha irmã formosa, venha comigo, né? A a igreja de Vigo, né? A igreja de Vigo, onde é o mar salido, se não me engano aqui é salgado, e miraremos las ondas, né? Miraremos aqui a gente vê, então influência, né, tanto portuguesa quanto espanhola, né, de mirar, que no espanhol é olhar. Bom, e também nós temos, aí quem compôs essa música foi Martin Kodaks, né? Não sei se é assim que se pronuncia, e ele era um compositor, tem várias músicas do tipo. Nós também temos a Dom Dinis. Dom Dinis, rei de Portugal, ele era um poeta também, escreveu várias canções, e uma delas é Ai Flores do Verde Pino. Deixa eu abrir aqui uma parte dela para nós vermos um pouquinho. Ai flores do verde pino, se sabedes novas do meu amigo. Ai Deus, eu ai flores do verde ramo, se sabedes novas do meu amado. Então, essa daqui é uma cantiga de amigo, né? Que era uma composição própria, né? Com personagens próprios, né? Era sempre a personagem uma mulher cantando as saudades do seu amado e tudo mais. Então aqui, né? Ai flores do verde pinho, se sabereis, né? A conjugação, se sabeis novidades, né? Novas do meu amigo. Ai Deus, eu ei. Ai Deus, onde está, né? E Ai Flores do Verde Ramo, né? Vocês veem que tem muito aspecto aqui que é compreensível. Nós veremos isso depois na gramática, que ela ainda ficou mais ainda próxima do nosso português. Tá? Então, essa é a música também de Dom Dinis. Depois, então, veio o português moderno. Né? O português moderno ele foi do século XVI e até hoje, né? Até o século XXI, então de 1500. O que começa a acontecer aí? Começa a haver uma uniformização do idioma, ou seja, uma padronização dele para ele poder ser falado. Então, para você poder padronizar, é preciso uma gramática, né? Uma gramática para poder fazer essas anotações. Então, depois vieram, né, aquilo que consolidou eles veio através dos grandes poetas, por exemplo, Camões, né? A publicação, essa daqui, o Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, em 1516, ela é frequentemente considerada o marco do fim do português arcaico. Então, 1516, que a partir daí já é considerado o português moderno. Né? Então, a partir do século XVI, o Renascimento aumentou o número de palavras eruditas importadas para o português e a complexidade da língua. Tal como em várias outras línguas europeias, o interesse pelos estudos humanísticos, em especial a filologia, e o desenvolvimento da imprensa levou à procura da normatização da língua portuguesa. Então, em 1536, o padre heterodoxo Fernão de Oliveira, porque ele era um padre, né, mas ele teve uma vida um pouco conturbada, mas ele era gramático, era padre, era construtor naval, foi feito de escravo para remar em galés, né, aqueles navios franceses. Ele teve uma vida assim bem, e através desse período dele remando, ele foi adquirindo
conhecimentos navais e depois virou um tratadista naval, escreveu sobre navios. Ele era um diplomata e era dominicano. Né? Então a gente já vê a vida dele, né? Assim, mais ou menos. Então, enfim, o Fernão de Oliveira ele escreveu, né? A Gramática da Linguagem Portuguesa, em Lisboa, dedicada a Dom Fernando de Almada. Então, a obra, depois, né, em 1540, João de Barros, distinto funcionário da coroa e tesoureiro da Casa da Índia, publicou a Gramática da Língua Portuguesa. Depois, como que foi, né, o idioma português vindo para o Brasil? Com a queda dos portugueses, foi preciso, aliás, perdão, com a chegada dos portugueses aqui, né, foi preciso haver um esforço de contato, a princípio, né, com aqueles povos. A princípio era como? Era a linguagem corporal, né? E com o tempo os portugueses foram encontrando pontos comuns, foram encontrando a lógica daquilo, né, que unia aqueles dialetos indígenas, né, os idiomas indígenas, e passaram a se comunicar com um idioma comum aos indígenas. Né? Então, o idioma português como tal, ele só foi inserido depois, ele só se tornou obrigatório em 1700, por aí. Então, veja que em 1500, 1700, houve um outro tipo de idioma aí, né, que era chamado de língua geral, porque ela era meio que um ponto comum, em que indígenas, portugueses, crioulos, todas essas pessoas conseguiriam se entender, né, que era o Tupinambá. E depois gerou um outro idioma que é o Nhangatu, que ele ainda existe. Bom, o esforço, então, de compreender, né, dos diferentes povos e escrevê-los em gramáticas veio dos jesuítas. Então, os jesuítas eles foram muitíssimo importantes em vários aspectos e para compreender esses povos, para entendê-los, para chegar a eles, os jesuítas iam lá, se comunicavam com eles, aprendiam o idioma deles e escreviam as gramáticas desses idiomas. Então você vê os jesuítas escrevendo gramáticas de idiomas indígenas. Se não me engano, a primeira gramática japonesa foi escrita pelos portugueses, né? Tem algo parecido também com a língua chinesa, né? Então era meio deles conseguirem a aproximação. Em alguns lugares apenas, né? Depois que o português tornou-se a língua oficial, mas a princípio era a busca, era o esforço de compreendê-los. E aí depois houve também, né? Eles começaram a aprender o português. Então, por exemplo, São José de Anchieta, né, padre jesuíta, que ele veio para o Brasil, ele escreveu um livro que era A Arte de Gramática da Língua Mais Usada na Costa do Brasil. Que é uma gramática dos indígenas, né, daquela costa do Brasil. Aí então nós chegamos na língua geral. Né? Ao chegar aqui, os colonizadores eles encontraram diversas línguas, né? Diversos, o que é o dialeto, né? Como se fossem ramificações de um idioma, de um tronco de idioma comum, que eram aparentados do Tupi-Guarani e que eram usados na costa do Brasil. Então, apesar dessas diferenças de dialeto, assim, é como se mudasse, pega aqui e uma outra região do português em que eles usam palavras um pouco diferentes da nossa, às vezes usam conjugações um pouco diferentes e tal. Eles perceberam isso, né, e perceberam que havia algo que eles chamaram de língua brasílica, né, da qual eles usaram como língua franca. É como se fosse uma língua. O que é a língua franca? A língua de contato, que pega os aspectos gerais, né, que é conhecido daqueles povos, e é usado livremente para as pessoas se entenderem. Elas se entendem. Não é o idioma da pessoa, mas é uma língua que faz as pessoas se entenderem.
Então, os portugueses usaram para se comunicar com os indígenas. E após contato europeu, houve um intercâmbio cultural e comercial. E homens europeus procuravam mulheres locais e iniciaram famílias, né, gerando filhos, que aí eram os mestiços, né, chamados mestiços, e que falariam aquela língua nativa, né, que então veio o Tupinambá, que é essa língua geral, que também era conhecido como brasílico ou tupi-costal. Depois veio um outro idioma que é a partir dele, que era o Nhengatu. Porque nós tivemos bandeirantes, nós tivemos, qual que foram os outros também? Esqueci. Né? Tiveram os bandeirantes que vieram por um lado, tiveram esqueci. Mas eles não falavam propriamente o português, né? Eles falavam essa mistura. Então, quando eles vieram entrando para dentro do Brasil, eles vieram trazendo esse idioma, né? Tanto é que nós vemos muitos nomes de cidades aqui no nosso estado que são nomes indígenas, né? A princípio, a gente acha que muitos deles são puramente indígenas, mas muitos deles são nomes desse idioma geral, né? Que é essa mistura toda, né? Que veio por causa dos bandeirantes, né? E desse outro que eu não lembro. Bom, por exemplo, então daí que vem a palavra Piracicaba, né? Eu não lembro o que era a caba, mas pira vem de peixe, né? Então daí que vem também a palavra pirão, que é uma comida feita de peixe, né? E daí também vem o peixe, pirarucu. Então tudo isso você consegue ver a raiz etimológica das palavras. E eles foram trazendo isso, né? Por exemplo, nós estamos na cidade de Sorocaba. Se não me engano, ela tem o nome desse idioma, dessa língua franca, né? Bom, então Tupinambá passou a ser usado na colônia, né? E depois, em meados do século XVI, os jesuítas chegaram na Bahia. E esses missionários, né, eles eram aprendizes ativos dessas línguas nativas e foram produzindo os manuais dos idiomas. Aí houve uma divisão, uma certa divisão, assim, né? A Amazônia, ela foi estabelecida como segunda colônia, né? Então nós vemos uma certa ramificação do Tupinambá, que nós podemos pegar ele como a língua geral setentrional é que é do norte, então era falada na Amazônia e toda aquela região, e a língua geral meridional, que era conhecida também como língua geral paulista. Né? Bom, então, no Tupinambá falavam índios, brancos, negros, pardos, mestiços, né? Nós vimos depois, e esse idioma, né, a língua geral, a gente está falando, ela foi falada no Brasil entre o final do século XVII e o início do século XX. Porém, quero encontrar outro ponto aqui. Ela foi estabelecida como língua oficial de 1689 a 1727. Então, veja, ainda não era o português. Ela era esse idioma, o idioma inicial. E após a isso, né, o português começou a ser promovido, mas ainda não sem sucesso, né? Porém, em fins do século XVIII, 1700, a coroa portuguesa, sob a gestão do Marquês de Pombal, proibiu o uso desse idioma, da língua geral paulista, punindo severamente quem a utilizasse, impondo-se, então, a partir de então, o idioma português no Brasil. No entanto, a língua meridional somente veio a desaparecer totalmente, essa língua geral paulista, no início do século XX. Aí o que acontece, né? Tem um filme muito bom, não sei se vocês já viram, que é o filme A Missão. Ele fala muito sobre um pouquinho, né, das reduções jesuíticas, que eram missões, né, que os jesuítas estabeleceram
especialmente nessa região aqui, Sudeste e Sul, né, em contato ali com o Paraguai, esses outros países. E eles estavam fazendo ali um processo civilizacional. Então, eles ensinavam o idioma, ensinavam música, estabeleciam ali uma comunidade. E esses índios começavam a sair das matas e se juntar naquelas comunidades. E eles não queriam voltar mais para as matas, né? Eles estavam vendo algo totalmente novo, né? Até mais e belo, né? Os jesuítas, eles faziam um trabalho lindo na área da educação, né? Nesse período deles. Só que um Marquês de Pombal, maçom, né? O governo português, né? Maçom. E então com isso de atitude anticlerical, até começou a suprimir os jesuítas, as missões jesuíticas. Então, eles expulsaram os jesuítas, mataram os jesuítas que se negavam a sair e deixavam, e quando não matavam os indígenas também, né, que tentavam defender as comunidades, né, se não me engano, existem mártires indígenas que foram batizados, né, e tudo mais. Então, foram destruídas as missões. E todo aquele trabalho foi perdido assim naquela região. Mas esse foi um parênteses, né? Então o filme A Missão ele mostra muito bem assim o que aconteceu nesse período. E então a língua a língua geral ela entrou em declínio no fim do século XVIII, então fim de 1700, com o banimento dos jesuítas, né? Então, isso acabou extinguindo a língua geral paulista gradualmente. E o declínio da língua geral da Amazônia setentrional, aquela do norte, acentuou-se com a chegada de imigrantes nordestinos lusófonos, né, os falantes do português, após a Grande Seca em 1877. Tá? Então, esse foi um aspecto geral da história portuguesa. Agora nós vamos entrar propriamente nos textos, né? Vamos entrar aqui agora no guia de leitura para a gramática da linguagem portuguesa. Então aqui eu coloquei a forma como ela já apareceu aí? Maravilha. Aqui então eu coloquei aqui o nome como ela foi chamada a princípio, então gramática da linguagem portuguesa. Esse elemento aqui, com o tempo, guá, se tornou o nosso GU, né? Aqui. Tanto é que na segunda gramática já estava linguá, como a gente escreve. Então, esses são os símbolos, né, tipográficos que tem nessa gramática portuguesa. Nós temos aqui as letras maiúsculas, minúsculas, algumas variantes que podem aparecer, e as letras capitulares. Letras capitulares são aquelas letras bem grandes que aparecem no começo de cada capítulo. Tá? Aqui, então, nós temos as maiúsculas delas, né? Vocês podem dar uma olhada geral, né? Como que era o A maiúsculo, o B, o C, né? Que se a gente olha rápido, vendo esse acentinho aqui no meio, pode achar que é um E, né? Enfim, vamos passando aqui, ó. O A ele era parecido com o nosso mesmo. Esse A aqui é uma variante, ele só usa para, se não me engano, para fazer relação com o grego. O B e o B minúsculo é igual ao nosso. O C minúsculo, a cedilha que já tinha. Então, é possível ver também que eles faziam toda uma estilização. Por exemplo, isso daqui era um C. É fechado aqui, só que era um C de letra capitular. Às vezes a gente tem que tentar encontrar isso através do restante da palavra, ou do contexto da frase dela, quando não. O D. Nós temos o D maiúsculo, parecido com o nosso. Esse D, que era um D próximo do delta do grego, ele era sempre utilizado no começo e no fim da palavra.
Esse D, que é próximo do nosso, ele é utilizado no meio da palavra. Esse daqui é um D com apóstrofe, tá? Então, um D com apóstrofe. Se vocês tiverem com dificuldade para ver, aí eu sugiro que vocês abram, né, o arquivo baixado para poder acompanhar. Então, esse daqui é o D capitular. Os que estão em branco são os que eu não encontrei, os que não tinham nesse texto. Ou que talvez passaram também. Tá? O E. O E maiúsculo, o E minúsculo como o nosso. Essa daqui é uma variante do E maiúsculo. Esse daqui é um E para se referenciar ao E grego, não é usado por ele muito. Isso daqui é um E capitular. Perceba que ele é fechado aqui também. E esse daqui é um E de conjunção. Por exemplo, esse E só vai aparecer quando eu tiver no meio da palavra, em algum lugar da palavra, ou quando eu for usar ele como a palavra é. Né? Ele é. Agora, sempre que eu for usar João e Maria, esse daqui vai ser o símbolo de E. É o E conjunção. Tá? João e Maria. O F maiúsculo era assim, o F minúsculo e uma variante do F minúsculo. O G era dessa forma, o G minúsculo próximo ao nosso, e essa é uma variante do maiúsculo com tipo um daguete, tipo um ponto aqui no meio. O H maiúsculo, ele era como o H minúsculo, só que com esse daqui, com esse traço reforçado nele. O I era escrito dessa forma e o I minúsculo dessa. O J era escrito igual ao I, só que tinha a mudança do J. Né? Tinha o J como nós conhecemos. Por quê? Né? Isso vem da raiz latina. Não existia a diferenciação de I e J. O I antigamente podia ser consoante ou vogal. Então, por exemplo, Jesus em latim vai ser Iesu. Né? Então, o som mesmo de J que nós conhecemos no latim é o som de I. Nós temos. Iesu. Então, aí acontece que eles distinguiam aqui na minúscula. O K, ele vai desconsiderar o K, porque ele vai dizer que, né, realmente, o K vem do grego. Então, ele desconsidera o K, por isso que ele nem usa o K em maiúsculo aqui. Só vai encontrar o K nessa forma aqui. E até na hora dele falar do alfabeto, ele não vai inserir o K. Vai ser J, já vai lá para o L. Esse é o L maiúsculo, o L minúsculo. O M é esse aqui. Ele é feio. Ele deu um trabalho para até conseguir distinguir o que era isso. Esse daqui é um M maiúsculo. Então, por exemplo, a palavra Marco, Marco Polo, que vai aparecer, vem daqui, ó, esse M. Esse é um M minúsculo. E essa é uma variante do M. O N, ó, ele era dessa forma. Parecido com um A e tinha esse reforço aqui. O N minúsculo dessa forma. Estou esquecendo de passar as capitulares delas. Né? Então aqui tem um salto, o L. O L assim, né? Nós podemos perceber ele com a parte mais forte. O M dele, ó, é próximo a esse M aqui. O N. E agora o O. O P também é próximo. O Q você percebe também que é igual. Né? O Q aqui. Tem aqui, apesar de um pouco fraca a tinta. Em relação ao O, nós temos várias formas de usá-lo aqui. Esse é o O maiúsculo. Às vezes pode confundir na leitura com um D, mas é um O. Um O minúsculo. Essa é uma variante do O maiúsculo. Essa daqui, ele enquadra como uma das vogais, né, mas é só para fazer referência ao grego. É o ômega. E às vezes aparecia essa palavrinha aqui, ó, que
é um 9, só que ele aparece bem pequenininho. Eu me arrependi depois de não ter pego como exemplo alguma palavra. Mas, por exemplo, deixa eu abrir aqui, ó. É como se, por exemplo, aparece a palavra assim, ó. Que às vezes ele vai falar Deus. Pode ser que apareça assim. Deus. Ou pode ser que apareça assim. Deus. Tá? Então, quando aparecer esse 9, tem até esse tracinho para indicar sufixo aqui, tá? Então, indica Deus. O P, nós temos aqui o P maiúsculo, P minúsculo. Agora, aqui. Quando aparece esse P com um rabinho que excede ele aqui, ele vai indicar pro. É como se fosse pegar a palavra professor e só aparecesse esse P no lugar de pro. Né? Ou esse P com tio. Nós vamos ver que o tio ele tem muitas utilidades. Né? Mas em alguns momentos ele aparece com sentido de pro. E quando aparece o P com esse tracinho embaixo, né, no pé dele, é por, em algumas vezes, ou per. Então, por exemplo, se eu fosse escrever português, seria esse P mudo com o resto. Mas ele ainda não estava, vamos dizer assim, normatizado. Então, tem vezes em que vai aparecer essa palavra aqui para indicar pro, tem vezes que ele vai escrever pro mesmo, direto, né? Então, mas é a questão de estar atento. O Q maiúsculo, Q minúsculo, e quando tivesse um Q, e não é bem um tio, mas quando tem esse, é que eu não consegui um melhor, como se fosse esse tracinho que sobe um pouquinho, ele indica QU. Então, ele pode aparecer sozinho, como K. Aquele Q. Né, pode aparecer isso. O R, olha só, é um R normal, como nós vemos no maiúsculo hoje, só que com esse apoio aqui. Agora, nós temos o R, como a gente conhece. Ele pode aparecer no começo, no meio e no fim de uma palavra. Agora, o R, esse daqui é um R também. Ele só é isso, ele não tem nenhum apoio nem nada. Ele só aparece no meio da palavra. Tá? Nós estamos vendo agora esse geral, mas depois, na hora que nós vermos na prática, vai ser diferente. O S maiúsculo. Né? Aí nós temos o S no começo e no meio da palavra, desse modo. Ó. É como se fosse um F sem o tracinho logo abaixo ali, quase no meio dele. Tá? Esse é um S. Isso em texto latino, antigo, em texto de inglês antigo, a gente vai encontrar. E esse S aqui, ele aparece no fim das palavras. O S que nós conhecemos só aparece no fim das palavras. O T, olha só, ele é um pouco diferente, né? Como se fosse o T de letra de mão. Aqui nós temos o T minúsculo. E agora, lembra que a gente falou lá do I, do J? No latim também tinha essa mesma indiferenciação para o U e para o V. Então, nós vamos ver aqui a letra U maiúscula, que não parece para a gente de modo algum, né? Como se fosse esse daqui é um U maiúsculo. E esse daqui é um V maiúsculo. É a mesma coisa. Tá? E no começo da palavra? No começo da palavra vai ser o V como nós conhecemos. O U ou V minúsculo. E no meio da palavra vai ser o U como nós conhecemos. Tá? Então, começo de palavra é o símbolo que nós usamos hoje para grafar o V. No meio da palavra, para os dois, o símbolo que nós usamos para grafar o U. E quando aparecer esse Vzinho cortado aqui na perninha dele, vai significar ver. É como se eu escrevesse verdade, né, só assim. Sim. Verdade. Verdade. Mas vai soar, verdade. Aí nós temos o X, X maiúsculo, X minúsculo.
o Y minúsculo e o Z minúsculo. Não consegui encontrar nenhum exemplo deles maiúsculos. Agora, a letra capitular, tem o S e o T. Ó. O T parece um U, mas por causa disso ele é um T. Bom, agora nós vamos ver os sinais que eles usavam, né? O que era vírgula, o que eles usavam como vírgula e tal. Então, sinais gráficos. Sempre que aparecer esse Czinho no começo de uma frase, ele está indicando ali, de um parágrafo, né? Ele está indicando um parágrafo mesmo. Tá? Então, isso é sinal de parágrafo. Nós temos também a partição de vocálicos. Né? Então, aqueles que nós colocamos o tracinho no final da palavra para continuar a palavra na linha de baixo. Como que eles usavam para partir essa palavra? No final da linha, eles colocavam ou o sinal de igual que nós usamos, né? Só que menor, ou eles colocavam ele na lateral cortado, ou usavam o hífen mesmo. Tá? Outro caso, depois a gente vai falar do tio. O tio ele tem uma... a gente não encontra o acento circunflexo, não me lembro de ter encontrado o acento agudo. Né? O ponto final deles é um ponto mesmo, né? Mas nesse modo. É o ponto final. E ele também poderia ser usado para separar uma letra da outra. Por exemplo, se eu quero distinguir a letra A da letra B, para não ficar como se fosse uma palavra só, eu colocava ponto A, ponto B, ponto C. Né? Ele vai fazer assim. O ponto e vírgula é o normal para a gente. E a vírgula, para eles, eram os dois pontos. Então, vírgula, 2 pontos. Agora aqui, ó, a função do tio. Por exemplo, essa palavra aqui, lembra vocês alguma palavra do português? Lembra, né? Então era grandeza. A função do tio, em muitos casos, era dar essa função nasalada. Então, Então, geralmente substituía o N, o M. Grandeza. Né? A palavra aqui, ó, também, como poderia ser escrita? Também. Mas esse sinalzinho indica que é também, para terminar nasalado. Tá? E esse daqui? Então, como é nasalado, vai virar, exatamente, vai virar tão. Tão. Né? Ou também poderia, então, por exemplo, leão, poderia ser escrito assim, leão, né? Sem o O no final. Por quê? Já indicaria isso ele. Tá? Aqui, ó, a palavra que. Você poderia substituir ela por um que tio. Aquele que ama. Pode ser um que tio. Essa palavra aqui, ó, o A, tem até um H. Ela vai ser, vamos pegar o U e fazer um som uma, né? Uma. Para dar o som de, às vezes, mais aberto, né? Poderia aparecer o H também, né? Uma. O H era som, som mudo também para eles. Aí aqui, ó, e que às vezes até no próprio português a gente às vezes vê as pessoas escrevendo, porque existe uma distinção entre a escrita etimológica e a escrita fonética. A etimológica é a escrita que nós usamos a partir da origem das palavras. Por exemplo, como ela era escrita no latim, a gente vai aproximar ela daquele jeito. No inglês a gente vê muito disso. Por exemplo, a palavra the, que indica o artigo, né? Você pode pronunciar ele como the, né? Por causa do TH, THE. Só que você vê, às vezes, o pessoal lá, quando vai mais para as quebradas assim, escrever DE só. Qual que é a diferença? The com TH é da origem da palavra, etimológica. DE é como a pessoa ouve. Fonos, voz. Vem da escrita fonética, como a pessoa ouve. Então, às vezes, a gente vê muito erro no português disso. Por exemplo, hoje a gente escreve, né, ficam. Foi se estabelecido isso, mas você consegue perceber uma diferença. Se você falasse literalmente ficam,
de ficam. Então, os gramáticos foram percebendo essas nuances, né? E, naturalmente, vão mudando. Né? Não é que, tudo vale. Então vamos... Não, nada a ver. Né? Nada a ver. Então, como que eles podem aparecer? Quando o AM indica A, tio, O. Então, ficam. E aqui, lembra que a gente falou lá do pré? Que pode aparecer P, tio? É aqui, ó. Pré. Pré-gão. Aí que vira a palavra pregam. Tá? A palavra pregam. Então, essas foram as noções gerais. Tá? As noções gerais do texto. Agora nós vamos entrar na gramática propriamente dita. Mas, eu queria depois ver com vocês, se alguém se habilita também, porque para não ficar só eu, algo tão mais monótono, né? Só eu falando o tempo inteiro, se alguém quiser se dispor, né, se arriscar, seria muito bem-vindo a tentar ler alguns textos juntos comigo, né? Nós vamos fazer aqui o exercício de leitura, né? Eu vou lendo também, porque ao mesmo tempo vocês vão estar lendo, vão estar buscando, né, decodificar tudo, mas seria bacana também se alguém se dispor, tá? Livre espontânea pressão, mas fica à vontade. Vamos lá, então. Ó, já começa aqui no título. Sinal de parágrafo, G maiúsculo. Gramática da linguagem, aqui, ó, partição de vocábulo. Ó o R aqui, ó. Portuguesa. Indico essa. Tá? Aqui ele vai fazer uma dedicatória. Olha como que era a dedicatória. Aqui, uma letra capitular. A gente já vai ver certinho. Agora, uma coisa para se notar. Depois de toda a letra capitular, aqui, ó, isso daqui, letra capitular, ela faz parte dessa palavra aqui também, tá? Tá? Então, é uma mesma palavra. Só que, depois da letra capitular, mesmo que seja da mesma palavra, a que vem na sequência é uma letra maiúscula. Então, não vai ser letra minúscula. Vamos até, antes da gente voltar, vamos achar aqui, outra letra capitular. Não, essa daqui é só o A, isso daqui é um A, tá? E aí já li, a linguagem, né? Mas não é o que eu quero uma que seja da própria palavra. A antiga, é tanta a nobreza, o Estado, aqui. Olha essa palavra. Não sei se vocês lembram, esse daqui é uma letra capitular que é o M. Olha só, um E maiúsculo. Só que aí que nome nós temos aqui? Mercúrio. Tá? Então a próxima começa com A maiúsculo. Para cima. Vamos ler então, vamos tentar ler aqui, ó, essa dedicatória. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem daqui, porque, né, já não ajuda muito a situação do texto. Deixa eu... 180. Nós vamos ler. Nós fazemos mais um pouquinho aqui e nós já finalizamos. Estou com ideias em mente. O que vocês acham? Aqui, tá dando para ver desde aqui do sinal de parágrafo até o fim do O? Maravilha. Então, ó, E maiúsculo. Isso daqui, ó, S. Então, esta é a primeira, um Y, anotação que Fernão de o, junto aqui, ó, do Oliveira. Essa é a primeira anotação que Fernão de Oliveira fez da língua portuguesa. Isso daqui, ó, é um D maiúsculo, tá? Ele é horrível, mas ele parece um B. Mas, ó, dirigida ao muito magnífico, né? Aqui ele não adotou a etimologia latina, que viria magnífico. Só que a gente não pronuncia, né? Então vira magnífico. Vira como se fosse um NH. Então aqui ele fez direto. Ao muito magnífico senhor, vírgula.
e nobre, aqui ó, ele fazia vírgula e conjunção depois, e nobre fidalgo, né, porque o L subia, e nobre fidalgo, o senhor Dom Fernando Dalmada. Ponto. Filho herdeiro do muito prudente ao R. E conjunção. Animoso, senhor Dom, isso daqui é um A maiúsculo, Dom Antão, capitão-geral de Portugal. E etc., provavelmente, porque é um E conjunção, C e os 3 pontos. Muito magnífico, senhor. Aqui vem essa palavra, né, que é o C capitular com on, é um O, né? Ontendiam. Aí vira contendiam, que vem de contenda, briga, né? Então, é como se fosse uma luta de ideias, né? Porque, olha só, contendiam em mim dois pareceres diversos, diversos. Contendiam em mim dois pareceres diversos. H maiúsculo, né? Me dizia que não acupasse a grandeza de seu entender com esta minha pequena obra. Olha só como fica, né? Que não acupasse, dois S, a grandeza de seu entender com esta minha pequena obra. Uma ideia, um parecer. E outro me amoestou, me aconselhou, não fosse buscar mais longe os favores de meus princípios, pois há muita nobreza e antiga de seu sangue me chamava, a qual não, agora outro ponto, né? AM, como vai estar um som A nasalado aqui, ó, não, vira não, porque o M é fechado, então o som fecha. Então, a qual não se contentando com os altos princípios, isso daqui tem um M disfarçado aqui, com os altos princípios da Almada. Ajuntou consigo a glória imortal e vitória da Branches, vírgula, e sobretudo escrito separado, me prendeu a virtude, mais que a humana de sua mercê. Estas coisas me obrigam e fazem julgar que ele abasta não só para o meu intento, que só um homem baixo. Aqui, ó, que sou, né? Que sou um homem baixo. E entendesse a pouco meu ânimo, mas também a língua de tão nobre gente, né? Tão nobre. Aqui, então, é intercambiável o tio ou pode aparecer o a. Tão nobre gente e terra como é Portugal. Como é Portugal, vivera contente e folgara de se entender, de se estender pelo mundo, né? Que se folgara de se estender pelo mundo, de se levar nestes primeiros encontros por seu escudo o nome de tão bons, aqui ó, B-O-N-S, de tão bons. A partir daqui já não vai aparecer mais esse acento aqui para falar de bom. De tão bons exercícios como são os de sua mercê, o qual na paz e quietação em que vivemos não despende mal. Essa quietação não é mal despendida, mas o que? Aproveita seu tempo, lê, tem um acento aqui, né? Tem um acento em cima ocultando, lendo bons livros, para si e no regimento de sua casa, primeiro cria com muito cuidado Dom Antão, seu filho. A quem Deus guarde e prospere. Então, aqui só um ponto, né? Foi escrito em 1536, 1492 já houveram, né, um contato, uma noção da existência do Brasil, 1500 chegam ao Brasil. Então, ainda
nesse período, 36 anos depois, foi concluída essa primeira edição da gramática. Então, aqui o que a gente está lendo vai ser um extenso capítulo até sobre de agradecimentos, de exaltando o Senhor e tudo mais. Aí, a partir do capítulo 1º, ele começa a falar da linguagem. Então, às vezes é como muitas gramáticas, ele fala da importância da linguagem, o que é a linguagem, né? Ele só vai começar a falar das regras da gramática mesmo lá pelo capítulo 7, 8. Vejam só, aqui nós temos bem dividido, ó. Primeiro capítulo, né? Parágrafo, primeiro capítulo, taraná. Aqui também, parágrafo, segundo capítulo, terceiro. Só que em alguns momentos, ó, a gente vai saber que tem um capítulo ali? Ele não vai ter dado o espaço. Ele vai só colocar aqui, ó, quarto capítulo. Aí vem aqui a letra capitular, que vai indicar. Em outros momentos, às vezes nem aparece. Aqui, ó, indicando parágrafo, né? E assim por diante. Algumas letras capitulares, ó, vão ser bem simples, não vão ter aquela pompa, mas se vocês vierem aqui, ó, esse E fechado aqui, e for procurar aqui, você vai encontrar parecido. Aqui, ó, E fechado. Então, significa examinemos. Tá? Agora, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa a declarar? Maravilha. Então, nós vamos ter que encerrar aqui por hoje, né? Nós tivemos aqui a introdução com a história do português, mas pelo dado da hora, nós vamos precisar parar com a leitura. Né? O bom é que deu para a gente ter uma noção geral de como funciona esse texto, né? De como funciona a leitura e de como continuá-lo. Né? Eu pensei em fazer uma segunda para a gente poder continuar essa leitura, para quem tiver interesse, né, de continuar a leitura, também vai ser a aula gratuita, para nós podermos dar continuidade a essa leitura. Né? Depois eu vou jogar lá no grupo do Telegram, né, para ver a disposição, o interesse de todos, tá? Para que nós possamos dar a sequência. Essa aula ela vai ficar gravada depois eu vou postar ela no YouTube, talvez. E é isso. Eu gostaria de saber um feedback pequeno, talvez se vocês gostaram, né? Se vocês gostariam de uma segunda, vamos dizer, uma segunda aula, né? Para a gente poder dar seguimento. E então é isso, gente. E então também reforçando, né, um pouco do jabá agora, né? Eu sou professor, né, de filosofia, de história. A minha formação é de filosofia mesmo, mas eu gosto muito da área de linguagens. Tanto é que estou dando mais aulas nessa área agora. Então, inglês, italiano, latim, português também, e assim por diante, né? Aulas de música também, de instrumentos, especialmente flauta, canto. Então, para quem também tiver interesse, vamos mantendo contato, né? Vamos conversando e espero que tenha sido uma aula de bom proveito para todos, né? E que vamos conversando lá no grupo. Eu gostaria realmente de saber, né, o feedback de vocês, né, o que ajudou vocês, para poder dar continuidade, para poder melhorar aquilo que poderia ter ou falado menos ou falado mais, né? Então é isso, gente. Tá? Alguma coisa a declarar? Não, tranquilo, Tiago. A aula foi proveitosa, tranquilo.
Agora tem que assimilar, né? Porque é muita informação. Eu agradeço, Thiago, tá bom. Tentar ler, vou tentar ler um pouco. Vou tentar ler um pouco agora depois da aula. Maravilha, tem que sim, tem que sim. Muita coisa que dá para a gente pegar aqui, ainda, às vezes precisa de bastante, né? Tem muitas palavras que às vezes não tem a mesma forma, mas que é muito gostoso esse exercício de ler sozinho também, é bem bacana. Que bom. Eu agradeço, meu amigo. Obrigado pela participação. Eu acho bastante, foi muito boa a aula e eu acho interessante essa questão que o brasileiro, infelizmente, tem muito pouco, né, do conhecimento a respeito da sua própria história, da história do Brasil, da história do país, da história da língua. E lendo Tolkien, ele era, inclusive ele era filólogo, né, especialista e tudo mais. Tudo que ele ia falar nas cartas dele era sempre explicando de onde veio tal palavra, por que ele usou tal palavra, que tal letra era melhor do que a outra. Então, ele mostrava a importância que tinha a palavra, né? Porque muitas vezes passa batido, a gente não sabe, como na aula mesmo hoje você colocou, né? Muitas vezes passa batido de onde vem tal palavra, por que se escreve desse jeito, por que não se escreve de outro, tudo mais. Então, eu acho importante essa questão da gente conhecer a história do nosso idioma para não acabar caindo no que hoje está se tornando aí, né? Esse novo tipo de linguagem absurda. Se a gente não sabe da história, não tem como defender ela no futuro também, né? Com certeza. Com certeza. Muito bom. Realmente, a linguagem, o ser humano é um ser comunicável, né? Ele é feito para doação, para o próximo, né? E na questão da linguagem, né? Tanto é que muitas pessoas, se elas não têm palavras para expressar, elas vão expressar como? Fisicamente. E às vezes pode ser bom, mas pode ser ruim também, porque aí daí a pessoa ela fica brava, fica irritadiça, né? Se ela não encontra palavras. E a linguagem, cada vez mais deteriorada, cada vez mais empobrecida, ela é útil, mais útil para quem realmente quer as pessoas submissas. Se você não consegue se expressar, você não consegue também, vamos dizer assim, se impor, você não consegue se mostrar e defender, mais importante de tudo, defender aquilo que você crê, né? Então, seja pelos meios maiores, né, da linguagem, seja pelos meios físicos. Então, realmente é muito importante que a gente resgate, né, a nossa linguagem, né, conhecer outros idiomas também é muito bom para isso, né, porque você vai ganhando até aporte histórico, é bem legal. Por exemplo, você aprender que o I e o J eram similares, que o U e o V eram similares, né? É bem interessante. Certinho, então, meus amigos? Então é isso por hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. E nós vamos nos falando lá pelo grupo. Tchau, tchau.